Hoje a nossa aula número 9, a parte básica de sensores, ou sensores, parte 1. Né? Então, nessa a agenda da aula de hoje, ó, a gente vamos falar um pouquinho aí das definições dos sensores, informações, cuidados, classificação, aplicabilidade, escolha, características, saídas e funcionamento de alguns sensores industriais, tá? Que são sensores usados também, não só na indústria, para a maioria de projetos, né? Então, primeiro, ó, pessoal, a palavra sensor, né, ela vem do sente, é de sentir, né? Então, ele sente o quê? Ele sente grandezas físicas, tipo calor, pressão, temperatura, campo eletromagnético, onda sonora. Então, o sensor, ele sente uma grandeza física, né? E aí ele traduz para um sinal que pode ser medido, que é o nosso transdutor que faz isso. Então, o sensor, ele sente grandezas físicas e traduz. Mas quem é que traduz? É o transdutor. Então, o transdutor, ele vai converter uma grandeza de natureza não elétrica em elétrica, ou seja, ele pega lá o domínio da temperatura e transforma para o domínio eletrônico. Ah, mas por que eletrônico? Porque é o domínio que a gente trabalha, né? O domínio que nós trabalhamos é o domínio elétrico, eletrônico, né? Então eu preciso ter corrente e tensão, né? Para os meus dispositivos entenderem, né, essas grandezas físicas aí. E existe o transmissor, né, nesses conceitos iniciais de definição, que gera um sinal padrão a ser transmitido. Já já a gente vai falar desses sinais aí que ele vai gerar. Então, sensor é algo que detecta o estado do ambiente e sinaliza uma condição desse meio, desse ambiente. Então, nós temos tipos binário ou discreto, que é a mesma definição. Ou eu posso chamar de binário ou discreto. Então, esse tipo de sensor, ele responde às seguintes questões. O objeto existe ou não? Ele está ligado ou não? Ou seja, essas questões, a resposta delas são apenas duas, ou sim ou não, né? Ligado ou desligado, luz acesa, luz apagada, porta aberta, porta fechada, ou seja, ele responde para nós com sinais binários, 0 ou 1. Né? Ausência de tensão, presença de tensão, né? No nosso caso, eu vou analisar esses níveis, né? Zeros e uns, com ausência e presença de tensão. O funcionamento e a manipulação desse tipo de sensor é bem simples, né? Então é fácil a gente implementar. É como um botão, né? Vocês estão lá ligando lá no simulador, um botão, e é aquele botão de liga e desliga, né? Então, nós temos também os do tipo analógico. Aí os do tipo analógico, eu tenho que fazer as seguintes questões, ó. Onde está? Aí onde está, tem vários locais que pode estar, né? Qual é a quantidade? Existem várias quantidades. Então, o analógico, eu não tenho só o sim ou não, né? Eu tenho mais do que duas respostas, né, para sistemas analógicos, né? Eu tenho muitas respostas aí para o sistema analógico. Então, a sua saída é um valor delimitado por uma faixa. Isso aí eu posso estabelecer, né, um limite, um range. Né? Olha, ele vai me dar um valor entre 0 e 24 volts. Ah, mas não é só 0 e 24. É 0, é 1, é 2, é 3, é 5,5, é 10,15 e assim por diante. São vários valores delimitados por uma faixa. Tem características de precisões e erros, né, de leituras.
pode ser associado a controladores complexos. Então, eu preciso um controlador para entender esse tipo de sensor, do tipo analógico. Quanto à informação dos nossos sensores, então nós temos sensores que usam fio e sensores que não usam fio, né? Tem essas duas características de sensores. Quando eu falo de fio, também tem o de fibra, né? A fibra ótica, né? Que nós temos um meio físico lá para transmitir o nosso sinal. Então, quando a gente fala de segurança e integridade do sinal, o meio de ligação desse sensor com o controlador, ele entra nesses quesitos, né, de segurança e integridade do sinal. Porque geralmente eu vou ter aqui um sensor numa ponta, eu vou ter o meu meio, que pode ser com fio ou sem fio. Esse meio ele pode ter um dispositivo que se chama amplificador para aumentar essa distância, né, para ele conseguir chegar aqui no nosso controlador. Então, o amplificador, ele aplica um ganho no meu sinal. Mas se o meu sinal ele já tiver com ruído aqui, o ganho vai aumentar também esse ruído, né? Então, o amplificador ele tem essa característica aí. Ele aplica um ganho, mas se o sinal estiver errado, ele continua, ele aplica o ganho mesmo no sinal errado. Ou no caso de ruídos. Agora, nós podemos ter aqui também, fora o amplificador, um repetidor. Aí o repetidor ele consegue recuperar o sinal. Então, além dele aplicar o ganho, que é essa etapa de amplificação, ó, ele amplifica e ele recupera um sinal fraco que está com distorções. Então, se ele está recebendo um sinal com distorção, mas ele ainda está entendendo o que é aquele sinal, ele é nível alto, ele é nível baixo, ele consegue recuperar e tirar aquelas distorções e enviar para mais um trecho, né, de ação aí de distância aí desse sensor. Isso aqui entra também, redes de computadores também, né, tem essas características aí, né, de amplificador e repetidor. Cuidados na instalação dos sensores, né? Então tem alguns cuidados aqui que a gente, né, quem lida diretamente com a área de manutenção, então tem que lidar aí com alguns cuidados aí na instalação do sensor. Primeiro, tem que saber a alimentação desse sensor. Ele é corrente alternada, ele é contínua, não pode inverter, né? Se for contínuo ou se for alternado, tem que ter o sensor correto lá. Evitar apertos excessivos da porca de fixação. Aqui é característica mecânica da instalação do sensor, né? Então, não pode ter aperto excessivo, né? Então, eu já trabalhei muito na área de manutenção e tem pessoas que gostam de, a gente até brincava, né? Tirar água do parafuso, tirar água da porca, de tanto que ele apertava, né? Então ele não se sentia à vontade se não ir lá e apertar com a máxima intensidade, e não precisa, né? E não precisa aperto excessivo, né? Tem lá os anéisinhos de pressão que tem essa função aí para ele não soltar, não precisa apertar com força excessiva. Evitar que o cabo oscile junto à saída do corpo do sensor e utilizar suportes adequados. Então, o sensor está aqui, aí você vai organizar o seu cabo e vai prender ele aqui. Porque se ele ficar oscilando, essa isolação desse cabo ela pode se romper. Claro que não naquele momento, mas depois, sei lá, de um ano. Depois de um ano, pode romper a isolação desse cabo, porque todo dia ele está lá. Ele está lá mexendo um pouquinho lá, então tem que prender o cabo, né, com os suportes adequados. Não puxar ou submeter os cabos a qualquer ajuste ou esforço. Então eu não posso pegar querer ajustar o meu sensor, né? Na verdade isso aqui é para quem quer ajustar de uma maneira
mais prática, né? Pegar lá o cabo e puxar ele lá para tentar mudar a posição dele aqui. Isso aqui vai romper, né? Esse cabo ele não foi projetado para tração mecânica. Vai acabar tendo problema aqui de contato elétrico. Evitar choques mecânicos, né, do nosso atuador. Então, quando o sensor ele se aproxima muito de um objeto ele não é um sensor de contato, ele é um sensor só de presença, porque tem sensor que tem contato físico, aí vai ter um contato mecânico. O que não tem contato mecânico e você tá lá com o sistema e o sistema tá gerando um contato mecânico nele, que são os choques mecânicos, ele vai ter também problema ao longo do tempo esse tipo de sensor, aí precisa regular ele direitinho. Evitar condições ambientais ou temperaturas além do seu limite. Então tem que analisar esse sensor aqui, ele vai trabalhar externamente, é interno. Se for externo, ele tem proteção contra raio solar, contra chuva, né? Tem temperatura, umidade, gases e assim por diante. Então, o sensor ele precisa ter características de trabalho em ambientes internos e externos. Evitar contato com produtos químicos, né? Então, geralmente o sensor, eu não posso lá toda hora ficar limpando ele com álcools, com ácidos, né? Ou às vezes em alguma planta industrial, esse sensor está perto, né, de algum local que pode gerar esse contato químico aí. Então, se isso ocorrer, tem que ser um sensor que tenha uma proteção, né? Inclusive tem sensores aí para a área química também, mas aí já são sensores projetados aí para aquele elemento químico aí. Então, alguns cuidados aí na instalação dos sensores. Conforme o tipo de variável controlada, o sensor pode ser classificado como digital, que é o nosso discreto, né? Então, o sensor que é digital é um sensor bem fácil da gente trabalhar, de ajustar ele também, né? De manipular a informação dele, por quê? Ele só vai nos informar se está atuado ou não, né? Então, por isso que ele só tem 2 estados, atuado ou não atuado. Tipo, um sensor bem simples desse aqui é aquele sensorzinho de boia, né? Então, é uma boiazinha que ela vai mecanicamente atuar um contato. De liga e desliga, né? Então, eu posso ter uma boia, aqui eu posso ter uma caixa d'água e controlar o nível, né? Nível mínimo e nível máximo, colocando 2 sensores aqui. Um de nível alto, um de nível baixo. E é o próprio líquido que vai, né, movimentar a boia, e essa boia vai fechar um contato ou abrir um contato. Nós temos também classificação quanto a sensores do tipo analógico, que também é chamado de contínuo, porque eles fornecem valores contínuos ao longo, né, do tempo. Ele pode estar variando, né, o nível de tensão que eu tenho da minha informação. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um sensor analógico ou contínuo, precisão melhor para medir nível, né? Aqui, tem como exemplo tanque de combustível. Então, o tanque de combustível ele tem também uma boia lá dentro. E essa boia, ela movimenta mecanicamente um eixo que vai alterar um potenciômetro, né? A posição aqui do disco do potenciômetro, que é uma resistência variável, esse nosso potenciômetro. Aí, se eu ligo aqui uma bateriazinha e fecho aqui esse circuito, e aqui eu tenho um indicador, que seria o nosso galvanômetro, eu vou ter a indicação desse nível aqui, né? Então, eu tenho um indicador que agora ele me dá com precisão a posição, né? No caso, nesse exemplo aqui, do combustível,
né? O tanque está cheio, está 3/4, está na metade, está 1/4 e assim por diante. Então eu tenho vários valores agora, né, de resposta desse tipo de sensor. Nós temos os sensores de contato, né? Então eu preciso ter um contato físico, né, desse sensor com o objeto que eu quero sentir. Então, componentes eletromecânicos que detectam alterações por meio de contato físico com o objeto que pretendem detectar. Mais fáceis de perceber, porque você trabalha com contato físico nele. Então, tem um exemplo aqui, que eu tenho 2 sensores, né? E com esses 2 sensores, eu tenho um objeto passando por eles, e eu posso determinar alguns parâmetros, né, com a alteração desses sensores aqui. Tipo, conicidade, se ele é cônico ou não, se ele é cilindro ou não, né, cilindricidade, se ele é reto, retitude. Eu posso medir espessuras, né? Então, espessura, perfil de linha. Então, são sensores de contato. Continuando aqui os sensores de contato, eles suportam correntes superiores e toleram melhor distúrbios de rede, porque você tem um contato físico e esse contato físico ele vai ser alterado se houver vibração, só mecânica. A parte física do meu sinal, ela vai alterar conforme, né, a movimentação do sensor. Não necessitam de alimentação, depende do sensor, ele pode necessitar de alimentação. Tipo, encoders, sensores de fim de curso, sensores de segurança, né? Geralmente sensor de segurança é mecânico, né? Você tem, além de um sensor eletrônico, você tem lá o último nível de segurança, que vai ser o sensor de contato. O sensor de contato é aquele lá que você abriu a porta, fisicamente você acionou, né, esse sensor de contato aí. E nós temos sensores sem contato. Aí eles trabalham com algumas características físicas de campo, né? Então, componentes eletrônicos que eles criam campos, e esse campo é alterado pelo objeto que vai ser detectado. E que campos nós temos? Campos elétricos, campos magnéticos, campos luminosos, campos sonoros, né? Então, olha lá, maior flexibilidade, menor manutenção, são mais rápidos, o tipo de acionamento dele, não se desgastam mecanicamente, porque não vai ter contato mecânico. Exemplos, fotoelétricos, indutivos, ultrassons, capacitivos. Então, cada sensor desse vai ter uma característica de detecção de objetos. A aplicabilidade dos sensores são várias, né? Então, aqui tem um exemplo aqui de um automóvel, né? Então, ele diz assim, determinar onde o sensor pode ser necessário. Então, isso aqui é na análise, né, de um sensor. Na verdade, ele está dando um exemplo aqui de como que eu analiso onde é que eu vou colocar, né, um sensor e que tipo vai ser desse sensor, que características ele vai ter. Tipo, eu preciso identificar as funções desse sistema que eu quero colocar esse meu sensor. Eu preciso saber que condições devem ocorrer para que a função seja realizada. Que feedback é necessário durante a ocorrência dessa função? Que condições devem ocorrer após a função para garantir que a função foi realizada com êxito? Identificar subfunções de cada uma dessas funções, né, dos sensores. Falando também de aplicabilidade, então sensores nós temos uso hoje em toda a área, né? Então tem aqui a parte de segurança, né? Nós temos diversos tipos de sensores que atuam em segurança.
Temos sensores, a gente consegue medir grandezas do nosso corpo, né? Então, inclusive, os sinais elétricos do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, ele trabalha lá com os nervos sensores e motores, e eu tenho a corrente elétrica, né? Que passa as informações para os nervos sensores e também para os nervos motores, né? Os nervos motores, eles geram os movimentos aí, através da corrente elétrica. Por isso que a gente pode, hoje, implantar, né, um chipzinho. Esse chip, ele gera corrente elétrica em determinada parte do corpo e é possível ter movimento. Um exemplo bem típico desse é o controle de batimento cardíaco, né, através de marca-passo, né? Então, controle de batimento cardíaco, a gente coloca lá um sensor que está medindo lá o batimento cardíaco, e se houver algum quadro aí de mudança desse batimento, é possível fazer o controle dele através da corrente elétrica que esse aparelho vai gerar para controlar o coração. Um detalhe é que as frequências utilizadas no corpo humano são frequências baixas, né? Então, as ondas aqui cerebrais, nesse exemplo aqui está o desenho aqui, né, do cérebro, né? Então, aqueles exames de eletroencefalograma, eles geram sinais analógicos, né? Então, são sinais de frequências bem baixas, começando lá em 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz. Então, as frequências no nosso corpo, elas são bem baixas. Um detalhe aí só técnico desse tipo de sinal. O carro nem se fala, né? Carro nós temos diversos tipos aí, né? Hoje em dia os carros monitoram gases, pressão, velocidade, travamento de roda, né? Acionamento de vidro, pressão, né, do vidro. Se tiver alguém lá com o braço preso no vidro, eu tenho um sensor lá que vai fazer com que o braço não esmague, né? Então tem várias características desse tipo de sensor em carro. E a parte de simulação, né? Simulação tem muito tipo de sensor, né? Então eu tenho que simular diversas grandezas aqui, tipo acelerados, desaceleramentos, trepidação, inclinações, né? Então tem vários tipos de sensores aí com aplicabilidade na área de simulação. Bom, aqui isso é só um exemplo, né? Sensores têm muita utilidade. A maioria todo projeto vai ter que ter pelo menos, né, alguns sensores aí envolvidos. Aqui já focado na parte industrial, né? Então, na parte industrial, olha só, tem uma esteira passando produtos, né? E se por algum motivo, aqui nós temos um zoom de um produto aqui, ó, que não está presente na embalagem aqui, né? Então, eu tenho 3 sensores aqui, sensores de luz que estão detectando os objetos. E temos aqui do lado, aqui, ó, sensores que estão detectando as caixas desses objetos passando pela esteira também. Então, é possível monitorar o andamento, né, dessas caixas e se existem produtos, né, dentro da caixa, que pode ser que algum motivo, né, sumiu um produto aí. E aí o sensor vai avisar o nosso controlador. Nós temos aqui, ó, silos, tanques industriais, que existem vários sensores, né, em um sisteminha desse aqui. E várias tecnologias. Tem esses aqui de cima, que é indicador de nível por radiofrequência, com agulha de sonda, né? Então, a tecnologia desse sensor a gente vai falar semana que vem, né? A parte mais específica de sensores. Tem sensores, ó, de nível de proximidade, indicador de nível por radiofrequência com agulha de descarga compatível. Tem sensores, ó, que monitoram peso de tanque, indicador de nível por radiofrequência com eletrônicos teleguiados. Aí já entra outras tecnologias remotas aí,
Indicador rotatório do nível com diferentes palhetas, né? Então, esse aqui tem um sisteminha de palhetas que a gente vai ver semana que vem, para detectar sólidos, né? Então, para sólidos, tem um sisteminha aí de palhetas. Também exemplos aqui de aplicabilidade, tá? Só alguns exemplos hoje aí. Verificar se o sensor pode ser aplicado, né? Então, né, a escolha de um sensor, ela depende de fatores, né? Tipo, condição de carga, esse sensor vai suportar carga, que alimentação eu tenho disponível, quais são as características aí do que vai ser medido, do que vai ser sentido, características do alvo, condições ambientais que esse sensor ele vai ficar. Vai ter muita pressão, vai ter sujeira, vai ter pó, poeira, vai ter campo eletromagnético, né? Tudo isso vai ter que ser avaliado. Então, determinar as propriedades físicas do objeto a detectar. Fatores de escolha para sensores. Então, nós temos vários fatores de escolha de sensores. A precisão, né, é um deles. Eu quero um sensor preciso ou não precisa ser tão preciso aí para o meu projeto, né? Então, é um valor estatístico da variação das leituras. Isso aí vai gerar a nossa precisão. Calibração, eu preciso calibrar ele com o tempo ou não, né? Qual é a recomendação de calibração desse sensor? É necessário ou não é necessário? Custos, né? Podem ser caros, né? Dependendo do tipo do sensor, ele é bem caro. Escolha que geram fatores ambientais, né? Então, ele vai suportar limites de umidade e temperatura? Podem funcionar bem em ambientes internos, mas mal em ambientes externos. Então, eu preciso determinar se realmente esse sensor ele vai trabalhar externamente ou internamente, né? Indoor ou outdoor. Mais fatores quanto à escolha de sensores, raio de ação, né? Limites da medida do sensor. Se o alvo estiver muito perto, né, ele detecta. Ou se estiver muito longe, ele consegue detectar ou não? Né? Qual é o raio de atuação desse tipo de sensor? Repetibilidade, a variação dos valores do sensor para uma mesma condição. Então, eu estou constantemente repetindo leituras, né, desse tipo de sensor. Ele vai variar com o tempo, não vai variar? Resolução. Menor incremento que o sensor pode detectar. Então, quanto melhor essa resolução, é menor, né, o incremento que ele vai ter. Então, resoluções grandes significam que ele consegue detectar incrementos pequenos. As alimentações também, né? Então, as alimentações mais frequentes dos sensores industriais é o que a gente já vem comentando nas aulas, né? Geralmente ele trabalha com tensões altas, os sensores, por causa do ambiente industrial que trabalha com ruído, né? No caso, corrente alternada, 220, 110, até para distâncias longas, né? Nós temos que trabalhar com tensões mais elevadas, né? No caso desses níveis aqui. Para níveis contínuos, 12 volts e 24 volts contínuo. Consumos típicos de corrente, fotoelétricos, 35 miliamperes, ultrassônicos, 70 miliamperes, indutivos e capacitivos, 15 miliamperes. Tipos de saídas que nós temos desses sensores. Então, o sensor ele vai gerar uma saída no domínio eletrônico. Aí eu posso ter lá um relé, né? Aqui são os tipos de contatos que eu tenho nesse relé. A gente já vai falar dele. Pode ser contato duplo, com simples atuação, dupla atuação. Transistorizado, né? A saída pode ser transistorizada usando, né, transistores
né? Os BJTs, os FET, os TRIACs e assim por diante. E ele pode me gerar um sinal, um fluxo de dados com diversas informações, principalmente os analógicos, né? Os analógicos, que esse tipo de sensor, quando eu ligo ele numa rede, ele me gera fluxo de dados nessa rede. Por isso que aí ele vai ter um contato, não, né? Um conector de rede lá, né? Para barramento de dados aí. Então ele vai colocar o resultado do transdutor dele, né? Da conversão de grandeza física para o domínio eletrônico, ele vai colocar esse resultado numa rede. E aqui nós temos os tipos, né, de contatos, né, geralmente nos sensores. Então, os switches, que são chaves. Então, ele tem lá circuito simples, né, que é esse single pole. E estado simples de atuação também, que seria esse primeiro aqui. Né? Então, ele tem só o liga e desliga dele. Temos o circuito duplo, né? E a atuação dupla também. Ele tem, então, um NA e um NF. Temos o de 2 circuitos e contatos simples para cada um, né? É só NA ou só NF. E temos também o de circuito duplo e contatos duplos. Aí cada contato tem o seu NA e o seu NF. Isso aqui é característica de cada sensor. Funcionamento, nós temos os autoalimentados. Então, estes produzem um sinal elétrico de saída sem a necessidade de alimentação externa. Exemplo, o nosso termopar. Né? Então, o termopar é um sensor bem utilizado aí na indústria para medir temperatura, né, de fornos, né? Os fornos de alta temperatura usam termopar. E aí eu tenho 2 metais diferentes, e esses 2 metais submetidos à temperatura, eles vão produzir uma tensão elétrica, é um sinal elétrico bem pequeno, mas ele vai ser depois amplificado, né, com circuitos amplificadores, e eles são utilizados, porque se a gente colocar um dispositivo semicondutor para medir temperatura em um forno aí que trabalha com temperaturas elevadas, ele vai esse dispositivo semicondutor. Né? Então, o termopar é um exemplo que com 2 metais diferentes em contatos, com a temperatura, você gera uma diferença de potencial entre esses 2 metais. Né? E aí eu tenho valores de temperatura. Por isso que esse tipo de sensor ele é considerado autoalimentado. E tem, a maioria deles tem alimentação externa. Né? Então, esses requerem entrada de energia para poder se obter um sinal de saída. Um exemplo é uma termorresistência, a qual requer uma entrada de energia para excitar um resistor. Então, eu tenho a variação de uma grandeza elétrica, que é a grandeza resistiva, aí, pelo nosso resistor, e eu tenho que fazer a alimentação dele, e no caso, a temperatura vai alterar o fator resistivo desse sensor. Aí eu preciso de alimentação externa. E nós temos 2 videozinhos bem rapidinhos aí, coisas de 5, 3 minutos, se eu não me engano, esses vídeos aqui. Acho que esse de cima é 5, esse de baixo é 2. São vídeos do próprio Centro Paula Souza, tá? Eu vou pôr eles lá no chat para vocês. Esses 2 links aí, então vocês vão assistir rapidamente esses 2 vídeos aí. Ele trata de sensores, ele fala um pouco até de algumas tecnologias que a gente vai abordar aí na semana que vem. Eu vou colocar esses 2 links já no site para vocês, no chat, para vocês assistirem aí antes da gente dar sequência aí ao laboratório, né? E por falar no nosso laboratório, eu já vou também
comentar aqui os dois projetinhos que tem para esse laboratório número 4. A parte teórica, ele fala do S7300, que é um CLP físico que tem lá nos laboratórios da FATEC. Tá? É justamente esse CLP físico que existe lá nos laboratórios da FATEC. Tem algumas características dele aqui, tem a parte de comunicação, que ele usa a interface MPI, tipos de comunicação, né? Ponto a ponto, ponto multiponto. Aí eu posso conectar ele com PC, com IHM, com outro CLP. A parte aqui de procedimento, eu coloco aqui como sugestão também os botões e as lâmpadas que geram saídas, né? Então, os botões vão gerar entradas, sinais de entrada. As lâmpadas geram sinais de saída. Então, eu estou sugerindo aqui, ó, endereços lá do CLP. Quem quiser trabalhar com outros endereços, fique à vontade, não tem problema. Então, a parte de projeto hoje tem um sistema de controle de reservatório. Esse aqui, ó. Então, a descrição está aqui, ó. Sistema para controlar uma bomba. Então, essa bomba vai ser representada pela lâmpada 1. A lâmpada 1, lá no nosso simulador, ó, é a saída OP0. Para encher o reservatório 2. Né? Então, tem uma bomba aqui, ó. Que a gente tem que fazer um sisteminha de controle para ela mandar água aqui para cima. Tem uma eletroválvula que enche o reservatório 1. Né? Então, isso aqui é muito usual em quem mora em prédio, né? Em condomínios. Né? Então, a empresa que distribui a água, ela não tem por obrigação mandar água lá para cima. Né? Um prédio que tem, sei lá, 20 andares, não é obrigação da companhia de distribuição de água mandar água lá para o 20º andar. Então, ela manda água para o nível da rua, né? Que seria o reservatório 1. Aí o prédio tem que fazer um sistema desse aqui para elevar o nível da água, através de uma bomba. Então, o circuito, através de informações de 3 sensores, ó, sensores A, B e C, que a gente está representando aqui pelo B1, B2 e B3, que são as entradas IPs, né? Ó, IP0, IP1 e IP2. Convenientemente dispostos nos reservatórios, deve atuar a bomba, lâmpada 1, e uma eletroválvula, que é a lâmpada 2. Então, tem 2 saídas. Esse projeto aí vai gerar uma saída para controlar a bomba e uma saída para controlar a eletroválvula, ligada à canalização de entrada. Quando o sensor de nível máximo do reservatório 2 estiver em nível baixo, que é o B3, a bomba deve ser ligada. Né? Então, lâmpada 1 igual a 1. Então, aqui é uma descrição narrativa, né, desse projeto aqui. E o que vocês vão fazer nesses 2 projetos? Fazer uma tabela com as convenções que vocês estão utilizando. O sensor A atuado é 1, desatuado é 0. O sensor B atuado é 1, desatuado é 0. A bomba ligada é 1, bomba desligada é 0. A eletroválvula ligada a 1, desligada a 0. Isso que são as convenções. Com as convenções definidas, tem que montar a tabela da verdade. Da tabela, vocês vão usar o Carnot para simplificar. E como resultado, vocês terão as expressões booleanas. Das expressões tem o circuito lógico. Depois, o circuito elétrico do CLP, que eu sempre estou comentando com vocês, que a ligação é sempre a mesma, não muda, né, para todos os nossos projetos. Então, isso aqui vocês já devem ter do relatório anterior. Esse circuito pronto aqui com 3 botões e 2 bobinas de saída. Aí o diagrama ladder, que vocês vão simular, né, lá no LADSIM, e aí é só tirar um print da tela, né? Essa etapa aqui de diagrama ladder é só tirar um print lá da tela do simulador. Então, essas etapas de projeto, elas são utilizadas nos nossos projetos. Tem um projeto aqui, B, que ele trabalha com um sistema de segurança em prensa hidráulica. Né? Então, as prensas hidráulicas, no início,
elas geravam muito acidente com o operador, ou seja, o operador perdia a mão, perdia o braço, né? Então porque o braço dele, ele sem notar, ele colocava a mão, o braço na área que a prensa ia atuar. E aí esmagava lá a mão dele e o braço dele, né? Então, com o avanço da tecnologia, claro, foi desenvolvido tecnologia para evitar esse tipo de acidente. Então, uma tecnologia bem básica é você colocar 2 sensores em série, e esses 2 sensores em série faz com que o operador tenha a obrigação de apertar os 2 botões. Então, ele aperta um botão com uma mão, eles são distanciados para evitar que esses sensores sejam apertados apenas com uma mão. Então, eles ficam com uma distância aí de 1 metro, né, 80 centímetros, né, de distância, porque aí ele tem que usar as 2 mãos. Enquanto ele não pressionar os 2 botões, o que vai acontecer? A bomba hidráulica não entra e aí a prensa não prensa nada. Então, aí as 2 mãos dele, as 2 mãos estavam em uso e diminuiu bastante o número de acidentes. Só que aí o operador, por questões de facilidade, né, eu quero só funcionar apertando um botão. O que ele fez? Ele colocou um peso em cima de um botão, né? Deixou um botão travado lá com peso, e aí ele só apertava um botão. Aí continuou o problema da segurança. Então, ele apertava um botão com uma mão, mas e aí? A outra mão dele? Onde é que ia estar a outra mão dele? Aí pode ser que o nível de segurança caia, né? Nesse sistema aí que ele bypassou o botão. Aí foi inventado um sistema, que é esse que vocês vão projetar, que é o seguinte: com os CLPs, vocês têm os timers, né? Então, o que o timer faz? O timer, ele vai monitorar os 2 botões. Quando apertar um botão, se o operador aperta o botão B1, o timer já começa a contar. Nesse exemplo, eu estou colocando 2 segundos, tá? Mas geralmente é um tempo assim de 500 milissegundos, é um tempo bem curto. Então, quando apertar o botão B1 ou o B2, tem que ligar o timer. E o timer, ele vai contar 2 segundos. Se passar 2 segundos e ele não apertar o segundo botão, vamos supor, ele apertou o B1. E ele tem menos de 2 segundos para pressionar o B2, para que a bomba hidráulica entre em funcionamento. Isso aí vai garantir que as 2 mãos, elas atingiram, né, estão nos sensores. Então, esse sistema, mesmo que ele coloque peso em cima de um sensor, quando ele aciona um sensor, o timer vai contar 2 segundos, e se passar 2 segundos e ele não atuar o botão B2, como exemplo aqui, o que vai acontecer? A bomba não vai entrar, a bomba não vai funcionar. E vice-versa, se ele apertar o B2 e passar 2 segundos e ele não pressionar o B1, também a bomba não pode ligar. Questões de segurança. E tem um B3 aqui, que é o de segurança. Se o B3 estiver acionado, aí sim que a bomba não vai funcionar. O B3, a qualquer momento que for pressionado, ele tem que desligar a bomba hidráulica. A bomba hidráulica desce a prensa. Tá? A bomba hidráulica vai descer a prensa. Então, o texto está assim, ó: para acionar a bomba hidráulica, que eu estou dando como sugestão, ó, a saída 0, deu uma prensa hidráulica, que é necessário acionar os botões B2, nos endereços IP0 e IP1. Em um tempo não superior a 2 segundos. Se o tempo de acionamento B1 e B2 for superior a 2 segundos, a bomba hidráulica, com a saída 0, não deve ser acionada. O botão de segurança B3, que é o IP2, se acionado, deverá desligar a bomba hidráulica. Esses 2 segundos facilita também a simulação, tá? Então, aí é fácil você ligar e desligar lá os botões aí trabalhando com 2 segundos. Na prática, pessoal, esse tempo aí é em torno de 500 milissegundos. Então, ele tem 500 milissegundos para colocar o dedo aqui, né? Inclusive, esses sensores aqui, eles já são mais modernos, né? Eles são sensores de
indutivos ou capacitivos, que você coloca o dedinho aqui, ó, ele já detecta que tem um dedo aí, né? Então não adianta ele colocar uma caneta, né? Então, dependendo do sensor, você não consegue. Vocês já conseguiram acionar a tela do celular de vocês com uma caneta? Não funciona, né? Então, o efeito lá capacitivo lá da nossa caneta não aciona a tela de celular. Claro que tem umas pontas específicas para isso, né? Tem ponta específica para isso. Então, essa é a proposta de hoje para o nosso laboratório, pessoal.